Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Ana Lígia Scott, meu sinal em Libras é esse. Eu sou candidata à vice-reitoria junto com o Raik para reitor, e hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre internacionalização, junto com a Maria Gabriela, que será a nossa chefe de gabinete, e o Giovanni, que já trabalha na área de internacionalização da FABC há um longo tempo. E esse é um assunto muito importante, né, na vida de todo mundo da universidade, eu acredito, né, Giovanni e Gabriela. Então, eu passo para... Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros até o ombro, que estão presos. Estou com uma blusa preta, colar, atrás de mim tem uma estante com livros e CDs, uma parede branca e uma samambaia. Eu passo agora para a Gabriela. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Sou uma mulher branca de 63 anos, estou aqui na minha área de trabalho ao lado de uma janela, estou usando roupas coloridas, bem fortes, assim, bem evidentes, que é um pouco a minha característica, né? Infelizmente ainda não fui batizada com o sinal de Libras e estou aguardando com muita ansiedade que isso possa acontecer. Eu entendo que a questão da internacionalização hoje é uma das questões estratégicas, né, para o país em todos os níveis, não só do ponto de vista, né, das suas relações comerciais, das suas relações diplomáticas, mas do ponto de vista mesmo do significado que nós temos hoje do trânsito de pessoas, do trânsito, né, de ideias, da circulação, na verdade, de grupos e dos fluxos migratórios. A gente tem percebido, a gente tem acompanhado as tensões, né, por todo lado dos refugiados, enfim, e são refugiados de natureza política, refugiados ambientais, é um drama, né, da nossa contemporaneidade. Então, a questão da internacionalização, ela não tem apenas uma base econômica, e isso é muito importante que a gente frise, até porque, no caso do Brasil, existe uma tendência muito forte por parte das agências e das universidades brasileiras de entender a internacionalização como um conjunto de relações estabelecidas com os países chamado ali do Bloco do Atlântico Norte, que vão pegar os Estados Unidos, Canadá e a Europa, principalmente. E a gente sabe da importância que é cada vez mais estabelecer e fortalecer, né, relações sul-sul. No caso do Brasil, com os nossos vizinhos, obviamente, né, o Cone Sul, mas também com aquela ideia de uma América Latina mais ampliada, mais expandida, que vai chegar até o México, o Caribe, né? Então, essa importância a gente precisa reforçar, embora a universidade hoje já faça parte de um grupo, né, de universidades ligadas ao grupo de Montevidéu, sobre o qual até peço ao Giovanni que mais adiante que possa detalhar para a gente, mas a gente precisa romper com essa perspectiva só de gabinete e fortalecer que esses vínculos se deem por meio da própria comunidade, né, pelos grupos de pesquisa, pelos docentes e pelas docentes, através, enfim, dos acordos e das cooperações bilaterais que sejam objetivamente mais orgânicas, que sejam mais próximas. E eu estou falando isso em relação à América Latina, estou falando também em relação à África e também em relação à Ásia. A gente sabe que hoje o eixo de poder ele se deslocou assim pesadamente para a Ásia, né? E nós ainda temos uma conexão ainda muito tênue, ainda muito branda com as universidades, com os grupos de pesquisa dessas regiões. Então, eu acho que essa é uma tarefa assim, fundamental, que toda universidade precisa ficar muito atenta para enfim, para esse desafio que é fortalecer esses vínculos sul-sul, né? Esses vínculos globais, esses vínculos do chamado sul global. Essa tem que ser uma tarefa e um desafio muito presente para a nossa gestão e para a universidade como um todo. Eu passo para o Giovanni, que eu acho que o Giovanni pode ajudar a gente a compreender um pouco melhor, né, Giovanni? Está sem áudio, tá, Giovanni? Perdão. Boa tarde, Maria Gabriela, boa tarde, Ana, muito obrigado pelo convite, por fazer minha autodescrição. Meu nome é Giovanni, eu sou homem, de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros, e estou trajado agora com uma camisa social azul marinho, e estou com fundo branco.
Em relação à internacionalização, eu vou trazer um pouco mais do histórico em referente às universidades, né? Porque nós vimos atualmente que o conhecimento de excelência, ele ultrapassa as fronteiras nacionais, né? E ele acaba se organizando em redes de cooperação, razão pela qual a cultura, né, e a perspectiva da internacionalização, elas devem ser disseminadas no ambiente acadêmico, sem descuidar, claro, né, da diversidade, da pluralidade e inclusão, né, que tem suas especificidades próprias de cada formação social, né? Então, é muito importante que a universidade tenha esse processo como uma transversalidade estratégica em todos e que perpassa por todas as suas ações, né? E por que digo isso? Porque a sustentabilidade desse processo, ele não é fácil, né? Ele requer constante reflexão, esforço e uma atenção, né, que ela deve ser assegurada pelo desenvolvimento de competências estratégicas que a universidade possa desenvolver para estabelecer um ambiente multicultural nos diferentes campos, né, porque um dos principais pontos, né, da internacionalização que a gente pode discutir aqui nesse podcast é como valorizar essa diversidade linguística e cultural, né, como criar um ambiente aberto para a recepção de estrangeiros. Então, isso é um ponto muito importante, né? Ele perpassa por toda a universidade. Muitas vezes a internacionalização ela é tida como algo inalcançável, algo, como é que eu posso dizer, segregatório, de poucas pessoas que terem acesso. Então, nosso caráter inclusivo da universidade, ela tem que garantir, né, que essas pessoas possam ter promoção de acesso igualitário aos editais de mobilidade, né, acadêmica internacional que a universidade oferece, né, a possibilidade de inclusão de cotas para estudantes assistidos em políticas afirmativas, né, e por outro lado também temos que pensar em internacionalização em casa, como que a UFABC pode ser mais atrativa para estrangeiros, como que nós podemos disponibilizar disciplinas em outros idiomas, em especial inglês e espanhol, né, para facilitar o ingresso de estudantes, professores, pesquisadores, né, de outras nacionalidades. A despeito que a professora Maria Gabriela comentou, né, da associação Grupo Montevidéu, que é uma associação a qual a UFABC ingressou em 2020, ela é composta por universidades, né, de renome da Argentina, Bolívia, Brasil, né, Chile, Paraguai e Uruguai, que nas suas semelhanças, nas suas vocações, educação pública, de qualidade, autônoma e laica, contribuem em conjunto para a construção de solução de dilemas da sociedade. Então, é muito importante que a Gabriela coloque aqui essa aproximação da universidade com o eixo sul, né? E é um grupo muito importante. E agora eu passo a palavra para a Juliana, que é a nossa tradutora e intérprete, para ela fazer a sua apresentação. Olá, meu nome é Juliana, eu sou uma mulher branca, cisgênera, hoje com cabelos pretos, blusa preta comprida, fundo branco e usando óculos de armação preta também. Obrigada. Bom, eu estava ouvindo a Gabriela e o Giovanni, e aí, Gabi, eu gostei muito do que você falou, porque né, eu acho que essa cooperação no continente, né, nosso aqui, sul-americano, ele é tão importante quanto, né, no hemisfério norte. Hoje, o nosso laboratório, recentemente, em dezembro, aprovou um projeto, foram só 3 no Brasil, nosso e 2 da Fiocruz, se não me engano, em colaboração com o Instituto Pasteur de Montevidéu, a Universidade de San Martín da Argentina, a UFABC coordenando e a Medicina de Botucatu vai colaborar para fazer estudos sobre compostos naturais para serem anti-inflamatórios, né, para cascatas inflamatórias intensas como o Covid dispara, outros vírus semelhantes. E a interação com o pessoal, tanto de Montevidéu quanto de Buenos Aires, tem sido muito enriquecedora, né? E permite os alunos nossos irem para lá, os alunos deles virem para cá, os pesquisadores também fazerem missões científicas, né? E aí, né, eu acho que isso enriquece muito a vida, né, dos nossos
estudantes, dos nossos pesquisadores, mas também cria um laço forte na nossa América do Sul, né, tantas vezes fragilizada, né, tantas vezes a gente acaba deixando de nos fortalecer e sempre olhando para o hemisfério norte, né? Então, Ana, você sabe que eu queria completar, porque entre os vários rankings, né, que nós temos aí que posicionam muito bem a universidade, a nossa universidade, um que a gente sempre está na frente no item de internacionalização pela grande presença de professores de outras nacionalidades, né, de docentes de outras nacionalidades. E nós temos aqui exatamente assim grupos, que aliás é um projeto que eu gostaria muito de desenvolver e pretendo desenvolver dentro da universidade, conhecer melhor essa nossa comunidade, porque a gente tem colombianos, peruanos, né, argentinos, isso para a gente falar, mexicanos, para falar da América Latina. Mas a gente tem os nossos holandeses, os nossos catalães, os russos, né? Nós temos um colega iraniano que é notável, porque eu acho que traz uma riqueza, uma diversidade, uma pluralidade na perspectiva, né, de entender o que é esse mundo globalizado, sem falar, evidentemente, em britânicos, em alemães, né? Então, essa própria internacionalização, eu entendo que já existe uma vocação interna grande, porque conhecer essas experiências, conhecer, inclusive, essas expertises que são trazidas, né, por esses grupos estrangeiros, é um passo fundamental, inclusive, para a gente poder fortalecer esses vínculos e fortalecer também esses laços, né, do ponto de vista também, não só científico no estrito senso, mas também do ponto de vista cultural. Então, assim, eu acho que é importante nessa perspectiva mais ampla, nessa perspectiva mais integradora, né? Ou seja, é uma base científica, uma base técnica, mas é uma base cultural e é uma dimensão política da maior importância, que é fundamental no mundo que nós vivemos, né? Pelas razões, então, que nós já apontamos aqui. Então, acho que, obviamente, que nós temos ali alguns obstáculos para vencer. Nós temos que ampliar a questão, né, da língua inglesa, da oferta de disciplinas em língua inglesa. A gente tem que... Porque essa, inclusive, também é uma outra perspectiva. A internacionalização, ela se faz, né, na direção da universidade em relação a outras localidades, a outras realidades, mas também com a chegada, mas também com a vinda, né, de estudantes e de pesquisadores de fora que possam ser acolhidos aqui. Então, eu entendo que a universidade tem caminhado, mas a gente ainda precisa avançar bastante nessa direção. E aí eu sei que o Giovanni, inclusive, tem acompanhado isso bem de perto, né, Giovanni? Isso, Giovanni. Nesse sentido, quais ações e metas seriam assim importantes nesse momento para a gente avançar, como a Maria Gabriela falou? Sim, um dos principais gargalos, né, da universidade é, de fato, essa internacionalização em casa, né, como estruturar a universidade para que ela consiga trazer, né, tantos pesquisadores, estudantes internacionais, como também propiciar um ambiente que os nossos alunos possam, né, nossos pesquisadores também possam fazer colaborações de pesquisa no exterior, entre outros assuntos. Em relação a estratégias, o que nós propomos é, de certo modo, entender o diagnóstico da universidade, fortalecer as instituições já existentes, como a Comissão de Relações Internacionais, que tem feito um trabalho voltado à internacionalização, e, por outro lado, tem um movimento, né, de construção agora na universidade do Observatório de Dados, Observatório da UFPC, né, que vai trazer grandes informações, indicadores que possam nos auxiliar na análise, né, principalmente quando a gente se compara aos rankings internacionais, né, como a UFPC é avaliada e como que podemos absorver a informação dos rankings para aperfeiçoar o desenvolvimento da internacionalização da universidade. E como você vê a internacionalização, você e a Maria Gabriela, assim, no dia a dia da FABC, porque ela não passa só por pós-graduação, pesquisa, como a Maria Gabriela falou, né? Ela passa pela graduação, ela passa pela extensão, pela cultura, né? Ela é um eixo transversal, na minha opinião, né? Vocês concordam com isso? Sim, Ana, eu concordo inteiramente, né? Eu acho que é exatamente essa palavra-chave, né? Esse conceito-chave, que é essa ideia de uma
internacionalização que também seja internalizada pela comunidade, aí em todos os planos. A gente tem alguns casos assim que são prosaicos, mas que também são devastadores. Nós recebemos aqui professores visitantes, enfim, docentes estrangeiros, que tiveram que fazer o percurso a pé, talvez a Ana conheça porque era do seu centro, Ana, do CMCC. Chegaram na universidade, no campus Santo André, não conseguiram ter a informação em inglês, né, porque ali nossa infraestrutura não conseguia dialogar em inglês. Essa pessoa saiu do campus e foi a pé para São Bernardo, porque lá tinha, né, colegas e parceiros com os quais podia conversar, porque exatamente não conseguiam acessar o campus de Santo André pela falta exatamente da língua, né? Ele não falava português e as pessoas que estavam ali presentes não conseguiam se comunicar em inglês. Então, isso dá para a gente bem a dimensão das dificuldades, né? Inclusive começando por essa barreira linguística. Então, internalizar essa cultura, evidentemente que não é simples, não é fácil, não é algo de imediato, mas a gente precisa construir. E, de novo, né, a questão da língua é um dado fundamental, é uma experiência fundamental que precisa ser disseminada e generalizada, né, dentro da universidade. Então, eu vou muito nessa direção. Você tem a mesma visão? Você concorda com a Maria Gabriela? Concordo. A primeira barreira, né, é essa diversidade linguística, né, o conhecimento linguístico, a preparação das nossas equipes, né, a cultura da internacionalização. De fato, o idioma é a primeira barreira e precisa ser trabalhado. Um dos pontos que até nós vemos que a universidade tentou medir esforços, né, é a possibilidade de capacitação, né, em idiomas, né, ela oferece, né, para alunos, mas ela ainda tem um volume muito pequeno de atividades. É importante fortalecer essa ação, inclusive porque a universidade já construiu, né, políticas que possam avançar, como a possibilidade de construção da política linguística da universidade, né, a possibilidade de criação de uma estrutura para um centro de idiomas. Então, a universidade já tem institucionalmente criado, mas ela ainda não colocou em prática, né, esses pontos. Então, é muito importante, principalmente também a capacitação docente, porque não adianta você dizer que precisa se ofertar disciplinas de outros idiomas, mas você tem que capacitar o docente para que ele tenha o ensino em inglês como instrução. Então, você tem que dar essa capacitação didática para que o docente possa oferecer cursos em outros idiomas. Então, a internacionalização, ela passa a envolver, quando ela passa a envolver a extensão, nós vemos parcerias, né, ações extensionistas, que docentes, né, nos procuraram na assessoria de relações internacionais para fazer cooperação com docentes nos Estados Unidos, para oferecer cursos para a comunidade em conjunto. Então, por exemplo, teria a comunidade externa da UFABC, a comunidade externa da Universidade Americana, tendo acesso a um curso virtual por ambas as universidades. Então, é um ponto muito importante que tem que ser trabalhado. A gente está indo para o final, e então, dessa forma, eu penso que isso tudo passa por uma valorização da internacionalização pela gestão em todos esses níveis que a Gabi falou, né? Passa por fortalecimento da RI, passa por um fortalecimento do NETEL também, né, em recursos, em pessoal, o próprio também a RI, e aí com isso a gente pode aos pouquinhos, né, tentando internalizar, né, Gabi, essa internacionalização no nosso dia a dia de forma transversal em todas as ações, senão sempre fica uma coisa muito distante, que parece que só está relacionado a um aluno de pós ou um projeto de pesquisa muito sofisticado, né? Mas como você falou, ela está envolvida até com a cultura, com o dia a dia, com tudo da universidade, né? Se me permite, Ana, sem comprometer, eu acho que duas dimensões, duas variáveis, que são exatamente valorizar não só o idioma inglês, mas também o espanhol
e valorizar as nossas relações com o mundo lusófono, né? Que aí passa pela África, passa pelo Timor-Leste, né? Sim. Então, acho que essa visão mais integrada, ela também é fundamental para a gente poder apontar para essa direção, né? Não ser só uma visão centrada na Europa, né? Por exemplo, né? Assim, ou nos Estados Unidos, na América do Norte. Exatamente, né? Que não seja só eurocêntrica, né? Isso. Inclusive, porque o Brasil é uma liderança na América Latina. Exatamente. Gente, foi muito enriquecedora. Acho que internacionalização é um assunto que a gente gastaria horas aqui falando e não conseguiria, né, exaurir todo o assunto. Mas acho que valeu a pena para a gente levantar alguns pontos que são importantes, né, na política de internacionalização de qualquer universidade. Então, eu agradeço ao Giovanni, a Gabi, a Juliana. Muito obrigada pelo esse bate-papo gostoso aqui. Muito obrigado.